Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma leitura dessa nossa leitura bíblica anual que a gente está fazendo. A gente começou aí no início do ano e a proposta é um capítulo por dia, começando no Novo Testamento. Então eu sou Vanessa e hoje eu vou te guiar pela quinta parte desse nosso aprofundamento. A gente está fazendo vídeos que aprofundam as leituras semanais. Então a gente já passou pelo Sermão do Monte, ali onde o professor Rodolfo focou nessa parte no início de Mateus. A gente passou por vários pontos super importantes que a professora Denise nos passou no segundo vídeo. Eu particularmente aprendi muito ali no momento das dracmas, eu não sabia, foi muito legal. A gente viu no terceiro vídeo também com a professora Inês como nós precisaríamos ser como crianças para entrar no reino dos céus. Ela até falou ali da relevância do ministério infantil. Eu não pedi, prometo. Foi demais. E agora, por último, a gente teve a professora Thaís nos explicando um pouquinho de quem eram os fariseus e por que eles rejeitaram Jesus e como eles guardavam errado o sábado. E o Senhor precisava alinhá-los. Então tem sido muito legal. Se você não assistiu, volta. Esses vídeos estão disponíveis no canal do YouTube. E a gente, então, no dia de hoje, vai olhar do capítulo 4 ao capítulo 11 de Marcos. E eu queria te dar um contexto muito rápido sobre esse evangelho, né? O evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, ou João Marcos, que era o nome dele. Ele servia junto do apóstolo Paulo, mas ele também era companheiro do apóstolo Pedro. Então, é entendido que muito do testemunho ocular que Pedro viveu ali com Jesus está descrito no evangelho de Marcos. A gente tende a entender que ele pode ser dividido em três partes. Então a primeira parte seria do capítulo 1 ao capítulo 8, que acontece na Galileia. E assim, o centro é quem é esse? Quem é esse Messias? Né? Uma segunda parte seria do capítulo 8 ao capítulo 10, que já é um trânsito de Jesus saindo da Galileia e indo em direção a Jerusalém, aonde o centro, a ideia é o que significava esse Jesus ser o Messias, porque a gente bem sabe que Jesus não foi muito o tipo de Messias que os judeus esperavam, não é verdade? Então os discípulos também estavam, por serem judeus, também estavam ali tentando combinar essas ideias. E a terceira parte seria do 11 ao 16, onde Jesus já está em Jerusalém, e aí é mais como ele vira esse rei messiânico, né? Porque ele é, de fato. E aí tudo se estabelece, a gente tem a cruz, a ressurreição nesses capítulos. Então a minha parte, como é do 4 ao 11, ela acaba pegando mais a primeira parte. Então eu vou focar em quem é esse Jesus, né? E como ele se apresenta de várias formas, né, para os discípulos. E no capítulo 4, que é o primeiro, eu já tenho meu primeiro ponto aí de destaque, que é dizer que o capítulo 4 ele é repleto de parábolas, principalmente parábolas conhecidas por nós, assim, né? Parábolas muito, muito famosas do ministério de Jesus, onde ele apresenta os mistérios do reino de Deus. E aí eu queria pontuar aqui por que o Senhor Jesus falava em parábolas. O que são as parábolas, né? As parábolas são exemplos, comparações, metáforas, alegorias, por vezes provérbios, né, ditos e até enigmas que o Senhor apresentava para os discípulos para explicar o reino dos céus. E eu queria que a gente pensasse por que o Senhor fazia isso, né? Porque às vezes a gente fica muito confuso, porque ele não falava com clareza, direto ao ponto. E eu tenho, né, espero te elucidar aqui com quatro razões pelas quais o Senhor escolheu falar através de parábolas. A primeira é porque quando você faz uma metáfora, uma comparação, você é capaz de englobar mais gente do que você imagina, né? Quando você diz alguma coisa do tipo assim, é quente como fogo, você tem tanto o rico quanto o pobre conhecendo o que é fogo e entendendo de que nível de temperatura você está falando. Talvez eles não saibam os números, né? Quão quente é, mas entende que é bem quente. E o mesmo é uma criança ou uma pessoa de idade avançada. Então, as parábolas tinham essa possibilidade de que todos pudessem entender. Principalmente parábolas relacionadas à semente. Era uma comunidade agrícola. Todo mundo vivia ou tinha contato com essa realidade. Então, fazia muito sentido, né, usar esse tipo de exemplo. Falar através dessa linguagem. Um segundo ponto era porque o Senhor estava explicando o reino dos céus. Algo nunca visto por essas pessoas. Algo que na Terra não há nada similar. Então, como é que você faz para explicar alguma coisa que ninguém viu, que ninguém conhece, que é difícil de explicar, né? Você usa exemplos, você compara, você coloca, né, em enigma, você cria uma imagem, né, no imaginário das pessoas. Então, era uma ferramenta para isso também. Um outro ponto era pensar que Jesus estava apresentando o reino de Deus.
num lugar onde existia o Império Romano. Então era bem menos explosivo você falar através de parábolas, porque né, Jesus não queria dar a entender para o Império Romano que ele era um rei de guerra, de que ia lutar contra eles por território. Não era esse tipo de coisa que né, Jesus veio fazer. Então, falar em parábolas também transformava as coisas em mais simples e mais fáceis, né? E o último motivo, que é o mais controverso, é o mais claro. É o que o Senhor Jesus dá aos discípulos quando eles perguntam. Então, o Senhor Jesus contava as parábolas e os discípulos tinham depois a oportunidade de perguntar: Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquilo? E aí, no capítulo 4, no versículo 10, a gente vê uma das respostas do Senhor Jesus para eles. Então, diz assim: estando ele só, Jesus, os que estavam junto dele com os 12 perguntavam-lhe acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora todas essas coisas são apresentadas por parábolas, para que vendo eles possam ver e não percebam, e ouvindo eles possam ouvir e não entendam, para que a qualquer momento eles não se convertam e seus pecados sejam perdoados. Duro, né? Mas o Senhor está aqui dizendo como eles são os de fora, como eles querem estar fora, como eles não fazem parte disso. Eu estou deixando eles escolherem. Porque quem é de dentro se converte e tem pecados perdoados. É assim para todos que são de dentro. E vocês, mesmo sem entenderem, não são considerados de fora. Vocês são considerados de dentro, porque vocês têm acesso, porque vocês podem vir e perguntar. Porque quando vocês perguntam, eu respondo. Né? Então é diferente aqui e não é tão forte assim quanto a gente imagina, mas é um castigo intencional da parte do Senhor. Ele até usa né, do mesmo argumento lá em Isaías 6, do 9 ao 10, quando você puder dar uma olhada, porque é de fato intencional que o Senhor separa os de dentro e os de fora, e ele toma conta dos de dentro, e basta a gente querer ser de dentro ou ser de fora. Amém? Então esse foi meu primeiro ponto. Meu segundo ponto aparece no capítulo 5, que é através do episódio do Gadareno. Esse Gadareno, né, que é Gerazeno ou Gergeseno, né, dependendo da sua versão, se ele é de Gerasa ou se ele é de Gergesa, de Gadar, não sei. O próprio local é incerto, né, até hoje a gente não sabe, então por isso tem esses nomes diferentes. Mas a gente conhece a história de um homem que era endemoniado, de muitos demônios, e o Senhor Jesus o liberta e né, cura ele completamente, o transforma. E eu peguei esse para ser um segundo ponto para a gente dar uma aprofundada rápida, porque é a primeira vez que um gentio, ou seja, alguém que não é judeu, foi o alvo do ministério de cura e libertação de Jesus. E isso é muito legal. Isso é muito legal porque isso também já é um spoiler do que, né, de que o Senhor veio não só para os judeus, mas ele veio para os gentios também. E a gente vê ali essa decisão da parte do Senhor mais óbvia em Atos, quando né, o Senhor fala para Pedro ir até a casa do centurião e tal, e Pedro se nega. Ali a gente tem um momento que é mais claro, mas por vários outros momentos o Senhor, desde Abraão, o Senhor já diz que viria para salvar vários povos e nações, a começar pelos judeus. Então aqui ele já dá esse spoiler, eu acho demais por ser gentia, na verdade. E também porque o Senhor Jesus pega pela primeira vez e fala: vá para sua família e conte o que o Senhor fez. Na maior parte, nas outras todas as histórias, ele falava: não conte a ninguém, não conte nada. E a gente entende que ele faz isso com o Gadareno porque ele estava numa comunidade gentia. Então ele não precisava temer os judeus, os fariseus, né, que a gente aprendeu quem são ali, aqueles que rejeitavam Jesus, né, com a professora Thaís no último vídeo. Ele não precisava temer nesse sentido, porque ali era uma área onde a ideia de Messias não existia, né? Ninguém estava combatendo ele ser o Messias ou não. Então, esse episódio para mim é muito legal por esses dois pontos. E aí, no capítulo 6, a gente tem uma demonstração, né? Aí vai o meu terceiro ponto. Uma demonstração muito legal, que a gente vê nesses vários exemplos de cura, nesses vários episódios que são contados, né? Nesses capítulos que a gente leu essa semana, da relação entre fé e cura.
arrependimento e cura. Então muitos viveram a cura que o Senhor Jesus fez e creram e tudo mais, mas muitos também não viveram e o rejeitaram. Não só os fariseus, mas ele conta da rejeição na sua própria cidade de Nazaré, da sua família. Isso é capítulo 6, versículo 4 e 5. Mas Jesus lhes dizia: o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, e entre os seus próprios parentes, e na sua própria casa. E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa. Então, fica muito claro para a gente aqui essa relação de fé com cura, de que certas pessoas, certos lugares não viveram todo o poder, toda a graça que o Senhor podia trazer sobre aquele lugar, porque não havia fé. E o próprio povo de Gadar, né, assim, expulsou, né, Jesus de lá depois que ele tirou os demônios de dentro do gadareno, mandou para os porcos se jogaram no abismo. Como eles não entendiam aquilo, eles se apavoraram e disseram para ele sair da cidade. Não sabiam o que fazer com Jesus, digamos assim, né? Então, essa relação é muito importante e a gente precisa lembrar dela, né? Fé para viver as coisas, os milagres, as coisas maravilhosas, os sinais que o Senhor ainda faz no nosso meio, amém? Não é só nos tempos bíblicos, ele continua fazendo. E um outro ponto interessante também é que esses milagres de cura, eles costumam ter um certo padrãozinho. E eu acho isso muito legal, não só pela narrativa, para a gente poder entender como eles, né, aconteciam e poder replicar, porque como eu disse que continua acontecendo hoje, acontece através de nós. Então o Senhor Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios e curar enfermos, isso tem acontecido. Amém? E a gente aprende desses relatos bíblicos, como também para o ensino, né? Então, não só pela narrativa, pela redação, né? Uma padronização desses milagres nos ajuda, mas também nos ajuda a ensinar e replicar. Isso é muito legal, né? E aí, então, eu vou ao meu quarto ponto, para destacar uma palavrinha no capítulo 7, no versículo 27, que diz assim: mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. Esse versículo ele vem dentro da história da mulher cananeia, que é uma mulher que tem uma filha endemoniada, ela vai atrás de Jesus e ela pede para Jesus libertar a filha. E aí Jesus diz isso: deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos. E aí eu queria destacar essa palavra primeiro, porque nesse episódio também a gente tende a achar que Jesus está sendo muito duro. Como assim Jesus está negando ajuda, sabe? E essa palavra primeiro faz total diferença, porque é como se ele dissesse: eu vim para o povo judeu primeiro. Se tem um primeiro é porque tem um segundo, é porque tem uma ordem, é porque tem coisas depois. Senão ele diria: eu vim somente, né? Deixa somente os filhos. E não é o que ele usa. Então, de novo, um spoiler de que o Senhor Jesus também era Messias, Rei, Senhor e Salvador para os gentios, e não só para os judeus. E é muito legal porque a gente vê, obviamente, Jesus testando a fé dela, colocando um obstáculo diante do que ela queria para ver como ela ia reagir. E ele faz assim até hoje, amém? Eu quis destacar esse episódio porque a gente precisa avaliar como a gente tem reagido diante dos obstáculos, né? Quando a gente está orando pela cura de alguém e essa pessoa piora, a gente esmurece, a gente desiste, a gente começa a achar que Deus não quer fazer, ou que Ele não pode, ou a gente insiste, continua e fortalece a nossa fé, porque foi isso que a mulher cananeia fez. Ela insistiu com ele, dizendo: mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos filhos, sabe? E quando ela fez isso, ela venceu o obstáculo, ela mostrou para o Senhor o tamanho da fé dela, e por causa do tamanho da fé dela, Ele libertou a filha dessa mulher cananeia. Então, ela não só apresentou a fé dela, como ela também apresentou humildade. E isso é muito legal, porque o Senhor diz que Ele rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então não tem como a gente chegar com humildade diante do Senhor e não ser agraciado, e não receber graça. É quase que automático, sabe? Então esse combo de fé e humildade foi, né, irresistível para Jesus, e aquela mulher obteve a graça que ela queria. Então a gente ser lembrado disso, né, de trazer esse combo de fé e humildade diante do Senhor, né, para as nossas petições.
E aí eu vou ao meu último, quinto ponto, que a gente tem a intenção de manter esses vídeos curtinhos, ali por volta de 20 minutos. E ele está no capítulo 8, versículo do 11 ao 13, onde os fariseus pedem um sinal para Jesus. E vindo os fariseus, começaram a questioná-lo, Jesus, tentando, procurando um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que procura essa geração um sinal? Na verdade, eu vos digo que a esta geração não se dará nenhum sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Outro episódio que eu escolhi por achar que ele pode ser visto também como um Jesus muito duro. Sim. O que a gente tem que pensar aqui é que é lícito pedir sinais ao Senhor. Amém? Antes de você se colocar no lugar desse fariseu e pensar, tá vendo? O Senhor não quer me responder pelos sinais. É lícito. Quando a gente fala em sinais, eu lembro logo de Gideão. Gideão que teve 100 milhões de sinais que ele pediu. Mas a gente também tem vários outros profetas e reis e no Antigo e no Novo Testamento que pediram sinais e ganharam sinais do Senhor. Sim, isso é lícito. Amém? O problema é que aqui os fariseus queriam colocar Deus à prova. O problema estava na intenção do coração. E, na verdade, o que acontecia é que esses corações, eles estavam tão endurecidos que todos os sinais que o Senhor tinha feito até ali, cara, vamos lembrar, o Senhor não só curou enfermos e libertou endemoniados, como ele também transformou a água em vinho, ele multiplicou pães, ele fez coisas completamente fora do normal e sobrenaturais e que só poderiam vir da parte de Deus. E eles ainda assim não creram. Então, era como se o Senhor dissesse de que adianta, né? Tipo, não tem sinal nenhum que eu possa dar que vocês vão legitimar, vão reconhecer. Então, por isso, porque os fariseus estavam colocando Deus à prova e com o coração endurecido, não haveria nada que o Senhor Jesus pudesse fazer ou quisesse fazer que eles fossem crer. Amém? Então, é importante que a gente lembre disso, né? O Senhor vê o coração, a intenção do nosso coração. E aí, nessa passagenzinha que a gente leu, no versículo 12, ele fala sobre um suspiro em seu espírito, que é uma forma dele dizer, né, que já foi visto em outros momentos da Bíblia, como um juramento, né, que a ira do Senhor caia sobre mim se eu der algum sinal a vocês, assim, ele deixando com muita clareza que ele não faria. E eu gosto muito da forma como Marcos organizou, né, esse capítulo 8, né, que é o que a gente entende que é o fim da primeira etapa de quem é esse, né, quem é esse Jesus, o Messias, porque primeiro ele fala que o Senhor não daria um sinal para os fariseus por causa da incredulidade deles, e ele vem logo depois e comenta do fermento dos fariseus, onde Jesus alerta os discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus. E no livro de Mateus, a gente viu que o fermento era o falso ensino dos fariseus. Mas aqui a gente pode ver que essa incredulidade, essa dureza de coração pode ser entendida como fermento. E assim como o fermento, que é um pouquinho, uma levedura colocada numa massa, contamina a massa toda, faz ela crescer, impacta ela toda, da mesma forma essa incredulidade dos de dentro, amém? Os fariseus eram judeus que entendiam quem Deus era e esperavam pelo Messias. Então, essa palavra ela é atual porque a gente precisa vigiar aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha que tem sempre um comentário: não gostei disso que o pastor falou na palavra, é porque a irmã desafinou, eu não consegui adorar direito. Cuidado com essas pequenas coisinhas que você permite ouvir e entrar no seu coração que podem te contaminar, amém? A gente tem que estar o tempo todo, né, vigilante, não é porque são os de dentro que são perfeitos, não é verdade? Então, ele fala desse fermento dos fariseus, ele alerta os discípulos, e logo depois ele vem com a cura do cego de Betsaida, que é a única cura que a gente vê nos exemplos, né, nos milagres de cura, onde ela é parcial. Então Jesus cospe nos olhos, impõe as mãos e tal, e quando ele tira as mãos e pergunta para o cego se ele está vendo, ele fala que vê homens como árvores, né? Ou seja, ele vê embaçado. E aí Jesus impõe a mão de novo, e quando tira, ele então é restaurado e vê com clareza. E isso para mim é muito legal, porque às vezes nós somos aqueles que pedimos sinais pelos motivos errados, ou pedimos sinais para o Senhor não crendo, não é verdade?
Somos aqueles que damos ouvidos, às vezes, permitimos que certos fermentos entrem no nosso coração. Mas ver essa cura do cego de Betsaida me faz pensar que nós estamos num processo, que o Senhor está trabalhando, que Ele pode fazer de uma vez só, como Ele também pode fazer em partes. Então, é muito interessante ver isso e ver que Marcos organiza isso de uma forma onde logo depois dessa cura, a gente vê a declaração de Pedro, quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E ele então responde o que seria essa primeira parte toda de Marcos, de quem é esse? Quem é esse? Ele responde: tu és o Cristo, ali no versículo 29. Então, é como se o Senhor dissesse pra gente que, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com os nossos processos, com a nossa incredulidade por vezes, nós somos capazes de receber a mesma revelação do Espírito Santo e saber que Ele é o Cristo e poder segui-lo, sabe? É muito interessante. E aí esse capítulo 8, então, é um virar de chaves, né? Uma nova etapa dentro do Evangelho de Marcos, porque ele também, ali no versículo 31 do capítulo 8, Jesus anuncia pela primeira vez a sua morte. Se não me engano, ele vai falar umas 3 vezes ao longo do livro. E ele também explica o que é o discipulado dele. Você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Então faça assim. E aí eu termino com esse versículo, que é o versículo 34, que diz: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nesse momento de leitura bíblica que a gente está fazendo, eu vou destacar que uma forma de nós negarmos a nós mesmos é continuarmos persistindo em ler a palavra, mesmo sem vontade, mesmo que algum dia a gente leia mais, outros menos, mesmo sem entender, com mais dúvidas do que resposta, não tem problema. O que importa é o nosso posicionamento, é a nossa constância, a nossa permanência, a nossa fome da palavra, é crer que ela é verdadeira, que ela nos guia, então é nela que procuramos as respostas, amém? E sendo alimentados por ela, nós somos capazes então de carregar a nossa cruz. A gente entende por que a gente carrega, então dá um sentido de propósito, a palavra nos dá um sentido de propósito, a gente sabe para onde carregar essa cruz, não é verdade? Porque ela nos dá um senso de direção, de como devemos fazer as coisas. E assim então podemos seguir a Ele. Ele deixou essa palavra para que, Ele deixou as Escrituras, Ele deixou o que a gente entende como Bíblia, para que nós soubéssemos como seguir a Ele. Então, que nós não negligenciemos essa oportunidade dos céus, essa dádiva que é a palavra, que é o Senhor falando conosco assim diretamente na nossa mão, no nosso telefone, a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, que você possa permanecer nessa leitura bíblica. Se você não começou, começar. Se você está fazendo outra leitura bíblica, não tem problema, o importante é estar lendo, é estar se alimentando da palavra. Então, espero que você tenha gostado, tenha aprendido alguma coisa e te vejo então na próxima. Beijo!